saindo do templo. Diga comigo, templo. É importantíssimo você entender por que Mateus registrou que Jesus saiu do... Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo era bonito e os discípulos queriam compartilhar com Jesus isso. Olha, Jesus, que templo lindo! Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, é importante que você entenda que ele saiu do templo e foi para... Então nós vamos falar desses dois lugares nessa noite, o templo e o Monte das Oliveiras. Quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Me perdoem, nós vamos até o 3, vamos pular agora para o 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração, faz mais uma oração comigo nessa noite, para que Deus continue falando conosco. Senhor bendito e poderoso, santa e viva é a tua palavra. Jesus, nós estamos aqui disponíveis, dispostos e atentos ao teu falar. Que nada roube a atenção da tua palavra, mas a tua palavra que é santa, viva e poderosa, Senhor, e que tem, meu Deus querido, o endereço certo, que é os nossos corações nessa noite. Fala conosco de uma maneira tão poderosa, que nós possamos guardar essa mensagem, Senhor, por dias, meses, anos, até que o Senhor volte, meu Deus. Que essa palavra seja tão impactante no nosso coração, que nós possamos entender, Senhor, o que é o templo, quem é o templo, Senhor, e o que o Monte das Oliveiras trouxe de revelação para nós, Senhor, como igreja do século 21. Eu te peço em nome de Jesus que cada coração esteja atento ao teu falar. Toma os meus lábios, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus? Vocês perceberam que há dois lugares aqui, né? Jesus estava saindo do templo. Quando ele sai do templo, ele é chamado pelos seus discípulos, e os seus discípulos querem mostrar para Jesus como era bonito aquele lugar, como era lindo o templo de Israel. Esse não era o primeiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão, e o primeiro templo foi destruído por babilônicos, por caldeus. O segundo templo demorou 46 anos para ser colocado de pé. 46 anos Israel trabalhou para erguer o segundo templo. Mas ele não está como no formato original. Não está. Ele está modificado e adornado pelo rei Herodes. Herodes não era judeu, mas tinha interesses de que o templo fosse melhorado. Não porque ele cresce em Deus, não porque ele fosse de Israel e gostasse de Israel, mas ele tinha interesses monetários, porque o templo atraía turistas, atraía crentes para aquele ambiente. Ele tinha interesses de mostrar amizade com o povo judeu, e ele tinha interesses de que a cidade de Jerusalém ficasse movimentada, arrecadando mais impostos. Então o templo é bonito, sim, é muito bonito aquele templo, o segundo templo. Não é como nos templos de Zorobabel, de Ageu, foi melhorado, foi modificado. E ele é bonito por fora, tem uma estrutura bonita, pastor, tem tudo que deveria ter no templo lá fora. E Jesus está saindo do templo e os discípulos vão falar para ele: olha, Senhor, é muito lindo esse lugar, é muito bonito esse lugar. Não é a primeira vez que Jesus vai ao templo. Os evangelhos vão relatar a ida do Senhor até aquele lugar. E de fato ele era bonito. Mas sabe o que incomoda o coração do nosso Senhor? É que os discípulos estão preocupados com as paredes e com a aparência do templo, quando eles deveriam estar ocupados com o Filho de Deus que estava habitando entre eles.
O que é que está ocupando a nossa mente? São as coisas que vão perecer, tombar e cair e que vão ficar aqui? Ou são as coisas do reino, as coisas do céu? O que tem ocupado o nosso dia a dia? Nós estamos entendendo que Jesus está habitando entre nós? Ou nós estamos preocupados com parede, com telhado, com coisa que vai perecer? Aí Jesus olha para eles e fala assim: não se preocupem, não vai ficar pedra sobre pedra disso aqui. Aquilo mexeu com o coração dos discípulos. Mexeu tanto com o coração dos discípulos que quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras, eles vão perguntar: quando é que vai acontecer essas coisas? Essas coisas de não ficar pedra sobre pedra. Porque eles entenderam que estava relacionado ao fim dos tempos. Então aquela situação corriqueira trouxe uma curiosidade no coração dos discípulos. E quando eles estão sozinhos com Jesus, eles vão perguntar para Jesus: quando que vai acontecer isso? O templo era um lugar importante. Jesus estava sempre no templo. E eu não sei por que o Senhor levou a mensagem para dentro do templo. Eu queria muito falar sobre Ele Vem. Nós vamos falar sobre Ele Vem, mas eu divido a mensagem na revelação do Espírito Santo em duas partes. Primeiro nós vamos falar do templo, e segundo nós vamos falar daquele que vem, que é maior do que o templo. O templo era bonito sim, mas Jesus teve que um dia lá, com o azorrague, um chicote na mão, bater na mesa, na cadeira e colocar os vendedores para correr. O templo era bonito, mas dentro dele tinha gente que não estava muito ligado com Deus. Nós estamos comemorando 38 anos de templo, e Deus continua entrando aqui, de vez em quando com um azorrague na mão, e chicoteando o que não é para ficar, e balançando o que tem que sair, amém? O templo era muito lindo mesmo, mas um dia Jesus foi lá visitá-lo, e ele colocou os cambistas para correr. Foram 2 episódios, um narrado em Mateus capítulo 21, um narrado em João capítulo 2, e nós vamos mergulhar nesses 2 momentos em que Jesus entra no templo e coloca a gente do templo para correr. Era bonito, mas tinha coisa no templo que não estava dando certo. Em Mateus capítulo 21, Jesus vai entrar no templo de Deus. Mateus vai relatar desse jeito: o templo é tão bonito que, se você continuar a leitura, vai dizer assim, ó, que Jesus expulsou os que vendiam e compravam, derrubou mesas e cadeiras e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Peraí, o templo não era de Deus? Era. Por que Jesus está dizendo a minha casa? Por 2 referências. Ele está relembrando o salmista no Salmo 69, versículo 9, que diz: Isaías, me perdoa. Ele está retomando Isaías, capítulo 56, versículo 7, que diz: a minha casa será casa de oração. E aí Jesus está usando a minha no pronome possessivo. Renata, o templo era de Deus, e Jesus era quem? Jesus era Deus. A casa era dele, o templo era dele. É por isso que ele entrava e derribava. É por isso que ele entrava e fazia. Sabe o que Deus está falando para a gente nessa noite? Que ele entra e faz como quer e quando quer, porque a casa continua sendo dele. E se alguém tem o intuito de não transformá-la em lugar de oração, vai ter que correr. Esta é uma casa de oração. Mas eu posso orar em qualquer lugar, não posso? Jonas orou dentro do ventre do grande peixe ou da baleia, dependendo de qual texto da Bíblia você está lendo. Eu posso orar em qualquer lugar, ou eu posso orar em qualquer lugar. Você acha que Daniel não orou na cova dos leões? Eu posso orar em qualquer lugar, eu posso orar em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz, quando Salomão inaugura o templo, ele diz: todas as petições feitas na tua casa chegarão até a ti. A oração daqui tem outro peso. A oração daqui é mais fervorosa. Por quê? Porque não é um, são vários orando. Eu creio que Deus vai agir na vida do irmão Messias, porque nós oramos na casa de oração. Esta casa é uma casa de oração, e as petições feitas aqui são para Ele, que pode resolver todas as coisas. Então Jesus vai dizer: a casa, o templo de Deus, a minha casa.
A minha casa é casa de oração. Não aceito que faça dela outro lugar. O que nós aprendemos nessa noite? Que por vezes alguém vai tentar fazer da casa do Senhor um lugar de ringue, de briga. Mas esse não permanecerá, porque a casa do Senhor não é lugar de fofoca, não é lugar de briga. A casa do Senhor é casa de oração, é casa de adoração, é casa de incenso, onde o altar não para de queimar. Então o templo era muito bonito, mas Jesus teve que dar uma purificada nele lá em Mateus capítulo 21. E é interessante que depois que Jesus purifica o templo, expelindo, colocando para fora esse povo todo, a Bíblia vai dizer que chegavam até ele no templo coxos e cegos, e ele curava a todos. Coxos e cegos estão chegando no templo e ele curava a todos. Não é diferente dos dias de hoje. Deus ainda cura na casa. Não é diferente dos dias de hoje, porque nós éramos pobres, pecadores e cegos, perdidos sem Jesus, mas aqui Ele abriu os nossos olhos e hoje nós enxergamos. Jesus está abrindo o olho de crente nessa noite, para ver as coisas do reino, as coisas do alto. Este lugar é lugar em que coxo, aquele que está parado, aquele que não se movimenta, vai começar a se movimentar, porque Jesus está no templo. Depois que ele colocou para fora quem não era para estar dentro, a Bíblia diz que coxos e cegos foram curados. O que eu aprendo? Eu aprendo que quem purifica a casa é Ele. Eu aprendo que Ele ainda cura no templo. Eu aprendo que Ele ainda abre olho de cego no templo. E eu estou falando de visão espiritual, de mobilidade espiritual, mas eu estou falando de doença física. Jesus ainda cura no templo. E depois que Jesus curou, os principais sacerdotes estavam indignados. Onde já se viu ele fazer isso aqui no templo? Se não bastasse Jesus curar cego e coxo, que está em Mateus capítulo 21, a Bíblia vai dizer que os meninos e as crianças cantavam Hosana. Hosana. Eu quero ler esse texto com você, está em Mateus capítulo 21, versículo 15. Vendo então os principais, os sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Não eram os velhos que estavam clamando, eram os meninos que cantavam Hosana ao filho de Davi. Você sabe o que eles estavam dizendo? Sabe o que significa Hosana? Hosana significa salva-nos. Hosana significa nós acreditamos que tu és o Messias, o filho de Davi, aquele que tem a promessa de nos salvar, de nos trazer a redenção, de nos libertar. As crianças cantavam Hosana, salva-nos, Senhor. Sabe o que Jesus vai dizer? Acaso não sabiam que o perfeito louvor vem da boca dos meninos, é das crianças? Sabe o que o Senhor vai fazer no templo? Vai usar criança. Oh, aleluia! Hosana, o filho de Davi, salva-nos, filho de Davi. Eles estavam cantando que eles acreditavam que Jesus era quem Jesus era, o Messias, o Salvador, o Redentor. E os principais sacerdotes e escribas estavam irritados com isso. E sabe o que Jesus diz para eles? Tudo isso no templo, lá em Mateus capítulo 21, Jesus vai dizer assim, ó: nunca lestes que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Renato está falando tanto de templo, eu estou falando de templo. Eu estou te dizendo que esta é uma casa de oração, que há curas neste ambiente, que Deus vai usar menino aqui. Você está dizendo isso com que respaldo? Mateus capítulo 21, aconteceu lá atrás. E a minha Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e eternamente. Deus vai usar menino, quantos creem nisso? Deus vai usar jovens, quantos creem nisso? Esse dia Jesus fez isso. Expulsou quem não devia, curou quem precisava, recebeu adoração de menino no templo. E lá em João capítulo 2,
Lá em João capítulo 2 é que ele chegou com o chicote, com a azorrague na mão e foi agindo. E aí ele vai dizer assim, ó: eu posso derrubar esse templo em 3 dias. E levantar ele, derrubá-lo e levantá-lo em 3 dias. Aí todo mundo vai dizer assim: como? Se demorou 46 anos, eles não estavam entendendo nada. Porque quem é carnal não discerne as coisas do Espírito, mas quem é espiritual discerne as coisas do céu. O que Jesus estava dizendo é que o seu corpo tombaria, mas em 3 dias ele seria colocado de pé novamente. Sabe o que eu acho interessante? Por que Jesus se comparou ao templo? Por que será que Jesus se comparou ao templo? Eu vou te explicar. Qual era a finalidade do templo? O templo era um lugar marcado para a habitação de Deus na terra. Quando Jesus vem à terra, a Bíblia diz que o Filho de Deus tabernaculou, ele habitou, não precisava mais de parede, o próprio Deus estava em carne, andando na terra, tocando criança, curando pessoas. Embora você não precise das paredes do templo, o templo te faz ser templo. Vou te explicar. O fato de você vir aqui de noite, de manhã, adorar a Deus, ouvir a pregação, ouvir a palavra, participar do ensino bíblico, do encontro de casais, está fazendo com que você saia do templo. Vou te explicar. A Bíblia diz que nós somos morada e habitação de Deus. Quando você vem para a igreja e se alimenta, lá fora você é templo. Lá fora você é a presença de Deus na terra. E em João, Jesus vai dizer isso. É por isso que ele se comparou ao templo, porque o templo era a morada de Deus. Ele era Deus habitando entre os homens. Oh, glória. Aí ele vai dizer: em 3 dias eu levanto o templo de novo. Ninguém entendeu nada. Mas quando Jesus ressuscitou, João está escrevendo, porque João escreve o evangelho depois que tudo aconteceu. Ele vai escrever assim, ó: e os seus discípulos entenderam. Sabe o que Jesus disse para Pedro? O que eu faço agora, você só vai entender depois. Ei, tem gente aqui que queria uma resposta de Deus. A resposta é: deixa ele fazer, porque você vai entender. Deixa ele fazer. Eu não estou entendendo, Deus. Não precisa entender agora não, o que ele está fazendo agora. Depois, se ele quiser, ele te explica. E se não quiser, continua sendo Deus do mesmo jeito. E aí Jesus, aí os discípulos vão crer nele. Depois disso, lembrando, o Espírito Santo vai lembrar eles vão crer em Jesus. Eu estou falando sobre que lugar, igreja? Que lugar, igreja? Foi lá no templo onde aconteceu tudo isso. E tem uma coisa. Quando Jesus estava bravo, lá em João capítulo 2, dentro do templo pela 2ª vez, a Bíblia vai dizer que os discípulos lembraram de, aí sim, Salmo 69. O zelo pela tua casa me devora. As afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. É um salmo de Davi. Sabe o que o Espírito Santo disse ao meu coração? Que nós como crentes precisamos ter mais zelo pela casa de Deus. Em que sentido, Renata? Na reverência quando a gente entra aqui, na adoração que a gente oferece aqui, no serviço ao Senhor que a gente presta aqui. Deus está puxando a nossa orelha nessa noite. Nós precisamos fazer bem feito aquilo que é feito no templo do Senhor. O zelo tem que nos confrontar. O que é zelo? É cuidado. O meu primeiro pastor não deixava nenhum instrumento consagrado ao Senhor sair da igreja. Ele não deixava. Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus. Era da igreja. Foi consagrado, é para o Senhor, daqui não sai. Só saía quando era para fazer culto em ar livre. Era só sair para adorar a Deus, você entendeu? Eu me lembrei disso, como ele era zeloso com as coisas do Senhor. Deus está falando conosco que precisamos adorá-lo com mais zelo, mais cuidado. Então Jesus sai do templo. E os discípulos, preocupados com a estrutura, vão achar que estão abafando. Olha que coisa bonita que nós temos um templo. Jesus diz: não vai ficar nada por nada aí. Anos depois que Jesus morreu, ressuscitou, o templo de Israel foi destruído e não foi reerguido até hoje. E o templo é um sinal da vinda do Senhor.
Já há um concílio em Jerusalém para erguer um terceiro templo. Eles já estão se organizando para isso. Esse é um sinal da vinda do Senhor Jesus. Renata, você está falando sobre templo. Eu vim falar de templo para jovens. Eu vim falar que Deus ainda cura, que Deus ainda recebe louvor de criança, que Deus vai usar criança. Eu vim dizer que Deus cumpre promessa dentro do templo e que Deus honra a sua palavra no templo. E Jesus sai do templo e os discípulos estão preocupados com a estrutura daquele lugar. E Jesus está dizendo, não, vocês estão equivocados, o negócio não é isso não, porque isso aí acaba. Mas aquela conversa com Jesus despertou a curiosidade nos discípulos. Quando será que vai destruir esse templo, hein? Quando será que vai vir o fim do mundo? Porque eles entenderam que Jesus estava falando das coisas vindouras. Aí Jesus sobe no monte. Que monte era, igreja? Esse monte é extremamente importante na Bíblia Sagrada. Ele é mencionado no profeta Zacarias, que haverá uma divisão no Monte das Oliveiras, que Cristo reinará sobre ele. Está em Zacarias. Mas só para isso é importante o Monte das Oliveiras? Não. Jesus sobe no monte para falar um sermão escatológico, Mateus capítulo 24. O que é escatologia? Estudo das coisas finais. O livro de Mateus, nesse trecho, vai se encaixar com o Apocalipse. Eu não tenho um domínio muito grande de escatologia, mas Deus falou comigo acerca do que fazer até que Ele venha. Amém? Que Ele venha é fato, sim ou não, igreja? Como será a vinda do Senhor? A vinda do Senhor será como um relâmpago. O que isso quer dizer? Vamos trabalhar a vinda do Senhor Jesus? Jesus não vai vir na escuridão, nem na calamidade. Jesus vai vir de um jeito que todo olho o verá e saberá que Ele veio. E por que é semelhante a um relâmpago? Porque embora você esteja dentro de um lugar, a luz do relâmpago brilha e você sabe que está tendo relâmpago lá fora. A luz do Senhor vai brilhar e todo olho vai ver que Jesus voltou. Alguém sabe esse dia? Como disse o pastor, ninguém sabe, só Deus. Renata, então se eu não sei o dia, eu faço como? Eu acordo todo dia achando que Jesus vai voltar hoje. Por que Deus marcou este tema para este congresso? Para a gente sair daqui todo dia achando que Ele vai voltar naquele dia. Se a gente soubesse o dia que Jesus voltava, a gente é brasileiro, irmãos. Dava uma enrolada pertinho da hora, se organizava a vida, colocava a casa em ordem e pronto, Jesus veio. Mas como Deus quer relacionamento conosco, como Ele já nos disse nessa noite, é preciso acreditar que Ele vai voltar hoje, agora, daqui 2 minutos. Porque se eu acreditar nisso, todo dia eu vou estar preparado para Jesus voltar. Porque como disse o pastor, ninguém sabe se vai morrer. Eu já pedi para Deus com 100 anos, se Ele não voltar, ilúcida. Que eu amo viver, irmãos. Quantos gostam de viver? Diga glória a Deus. Então Jesus sai do templo e sobe no Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, os discípulos vão perguntar para Ele: ô Jesus, quando é que vai ser essas coisas aí? Conta para nós. Isso é pergunta de discípulo. Isso não é pergunta de multidão. Você sabe que há grupos que acompanham Jesus. Você vai ler em alguns trechos que uma multidão seguia Jesus. Quem que é multidão? É gente que está precisando de milagre, é curioso, é gente que quer comer e Jesus dá de comer a todo mundo. É gente que está numa necessidade emergencial, urgente. Isso é multidão, amém? Mas a Bíblia diz que os seus discípulos é outro grupo. O que é um discípulo? O que caracteriza um discípulo? Um discípulo é aquele que observa o mestre e faz igual, irmãos. A pergunta de quando vai ser e como será o fim das coisas não parte da multidão, mas partiu de discípulo. Também não partiu de fariseu, porque eles nem acreditam em Jesus. Então essa pergunta é uma pergunta de crente, que é respondida por Jesus para os crentes, mas que todo mundo vai ficar sabendo no final das contas.
Por que discípulo pergunta para Jesus o fim das coisas? Porque discípulo não quer ficar de fora de onde o mestre está. Oh, aleluia. Se você é discípulo, você tem que se perguntar todos os dias: quando o Senhor volta, estou preparado. É hoje, Deus, estou preparado. Que sinais, Deus, estou preparado. Então esta é uma pergunta de discípulos. E lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai começar a falar para eles tudo que vai acontecer, os sinais. E eu quero falar sobre 7 coisas. Diga comigo, 7 coisas que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. Amém? Primeira coisa que Jesus ensinou os discípulos: acautelai-vos, não se deixem enganar. Jovens, fiquem atentos, não se deixem enganar. Igreja do Senhor, acautelai-vos, tenham cautela, estejam prevenidos, estejam atentos, não se deixem enganar. Vai vir muita teologia aí, vai vir muita gente falando coisa balela, coisa que não está na Bíblia. Então se previna, comece a ler a palavra, se previna, coma a Bíblia, porque vai vir tempo em que com comichões os homens vão ouvir o que interessa a eles. Tenha cautela, tenha cuidado, não se deixe enganar. Vai vir muita teologia furada aí, e você precisa saber quem é o Cristo que você serve. Primeira coisa que o sermão lá do monte escatológico me ensina: cautela e estar atento aos enganos. Renata, mas é TikToker, está falando de Jesus. Está falando certo? Vai te levar para o céu? Mas é influencer, está na mídia, mas está de acordo com a Bíblia? Mas é um cantor renomado, todo mundo ouve, mas está na Bíblia o que ele diz? Acautelai-vos, não se deixem enganar. Segunda coisa que eu aprendo com o sermão do monte, lá do Monte da Oliveira, falando sobre escatologia, Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Aumenta o mal, o amor diminui. Você sabe o que é iniquidade? É transgressão da lei. Sabe quem é a lei? Deus. Sabe quem fez os mandamentos? Deus. Sabe o que os homens estão fazendo? Transgredindo um a um dos mandamentos. Estão idólatras, amantes de si mesmo. Estão adulterando, matando, pecando, cobiçando. Isso é aumento da iniquidade, aumento da transgressão da lei. Quando isso aumenta, o amor esfria. É proporcional, mais mal, menos bem. Mas a Bíblia vai dizer, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. A Bíblia não disse o amor de todos. Nós devemos estar no grupo daqueles que não vão deixar o amor de Deus esfriar em nós. Nós devemos ser o grupo daqueles que amarão a Deus sobre todas as coisas, igreja. Nós precisamos ser o grupo daqueles que têm o amor de Deus em seu coração. A Bíblia diz que Deus é amor. Tem gente que está perdendo Deus, que está colocando Deus do lado de fora, mas a igreja não. Deus está em nós, conosco, Emanuel. Diz para o seu irmão: não deixa o amor esfriar. Nos dias corridos que nós estamos vivendo, é muito difícil não deixar. Mas aí Deus marca um congresso como esse para nos lembrar que não pode deixar esfriar. A primeira coisa que eu aprendo: cautela para não ser enganado. A segunda coisa que eu aprendo: eu não posso deixar o amor do Senhor esfriar. Terceira coisa que eu aprendo, ainda no versículo de baixo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é que Paulo diz? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a... Não adianta você ser crente mais ou menos durante um tempo. Dá uma escapada, você não sabe quando Jesus volta. Tem que ser fiel até o fim, irmãos. Até que Ele venha para nós, como foi dito nessa noite. O que é
Perseverar, de acordo com o dicionário, perseverar é ser constante, é permanecer, é continuar. Sabe quem é um exemplo de perseveração na Bíblia? Perseverança. Eu nem sei se perseveração existe, acho que eu acabei de criar. Depois a gente consulta aí. Sabe quem é um exemplo de Vocês entenderam, né? Perseverança, obrigado, irmão. Daniel, muda 3 reis, Daniel é o mesmo, oh, aleluia. 3 reis caldeus e Daniel é o mesmo Daniel que saiu lá de Jerusalém. Orava de manhã, de tarde e de noite, constantemente. Sabe qual é o meu maior desafio? Constância. Eu entrei numa dieta, irmãos, eu estou num desafio de constância. Só essa semana foi 3 aniversários de criança, irmãos. Não estou perseverando. Olha lá, não dá para perseverar na casa do pastor. Eu sei, esse povo serve bem. Queridos, aquele que perseverar, aquele que ser constante, aquele que permanecer, aquele que não cair fora, aquele que ficar, será salvo. Terceira coisa que eu aprendo no Sermão do Monte das Oliveiras. Qual é a quarta coisa que eu aprendo? É sobre pregar o reino, o evangelho do reino. Ô Renata, mas existe outro evangelho que não seja do reino? Meu filho, no século 21 está assim de evangelho, que não é o do reino. Qual é a marca do evangelho do reino? O evangelho do reino é a morte do eu, para Cristo viver em mim. O evangelho do mundo é vivo eu e que Cristo se encaixa onde der. Este não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é que o grão de mostarda tem que morrer para nascer, para nascer. O grão de trigo, me perdoem a semente. O evangelho do reino eu morro para Cristo nascer em mim. O evangelho do reino não é a minha vontade, é a tua vontade. O evangelho do reino não é o que eu quero, mas o que a Bíblia diz que tem que ser feito. O evangelho do reino não é eu obedeço se der vontade, se eu quiser. O evangelho do reino é eu obedeço porque eu sei em quem eu tenho crido. Para que Cristo volte, o evangelho do reino será pregado. Olha bem para o irmão que está do seu lado, que isso é um compromisso dele. É meu, é seu. O evangelho do reino precisa ser pregado. Quem vai pregar? Nós. Quarta coisa que eu aprendo então, é necessário pregar a todo mundo o evangelho do... Não é o meu, nem é o seu, é o do reino. Quinta coisa que eu aprendo, nós já estamos caminhando para o encerramento dessa mensagem. A quinta coisa que eu aprendo é que Jesus falou que viriam falsos. Eu estou no capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. É necessário estar atento àqueles que estão fazendo sinais. Esses sinais condizem com a palavra? Esses sinais estão de acordo com a palavra de Deus? Qual é a utilidade dos sinais que os homens estão produzindo? Cuidado, muitos sinais estão enganando até os escolhidos. Eu não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faz sinais. Deus faz sinais, mas fique atento, irmãos. Nós estamos com uma ampliação de informação, de vídeos na internet, de tanta coisa, não é verdade? E a gente vê alguns pregadores misturando tanta coisa dentro da igreja, irmãos. Eu vou contar brevemente um programa de TV que me escandalizou, de uma igreja em que as pessoas beijavam o pé de uma pastora. É esquisito, não é? Mas é os falsos profetas cativando quem não quer ler Bíblia, quem não quer compromisso e relacionamento com Deus, quem está a fim de facilidades, de imediatismo. O reino não é para esses. O reino é construído por aqueles que estão dispostos a perder a sua vida em favor de Cristo, a morrer para que Ele viva e nasça em nós.
Cuidado com os falsos profetas. Sexta coisa que eu aprendo, e essa é interessante. Jesus vai dizer que a sua vinda será semelhante aos dias de Noé. Sabe por quê? Porque nos dias de Noé construindo a arca e o pessoal vivendo a sua vida. É Noé construindo a arca e o pessoal vivendo como queria, casando, comendo, bebendo, fazendo o que tinha que fazer. Ninguém estava atento. Havia uma aparente normalidade. Cuidado com a aparente normalidade. Os rumores de guerra, os terremotos, as pestes são os inícios das dores, como está em Mateus 24. Mas o perigo é quando houver uma aparente naturalidade de paz. O perigo é quando parecer que está tudo em paz. Aí é perigo. Por quê? Porque tem gente que no tempo da bonança esquece do Senhor Jesus, abandona a igreja, vai embora da casa. Não espere o tempo do caos e da calamidade. Ei, que Noé subiu na arca quando estava tudo muito calmo. É preciso estar atento, irmãos. É por isso que nós precisamos esperar Jesus todo dia, o dia todo, toda hora. A sexta coisa que eu aprendo é cuidado com a normalidade. É aí que Jesus vem e você nem viu. Eu estava dando aula na escola bíblica um dia e o Senhor colocou algo no meu coração, irmãos. E eu tinha me esquecido disso, mas eu fui dar aula para os jovens e uma irmã me lembrou de uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Eu ia falar na revista bíblica sobre a volta de Jesus e sobre estarmos apercebidos, atentos que Jesus ia voltar. Eu pedi para uma irmã passar com uma plaquinha dizendo Jesus voltou. Enquanto eu estava com uma nota de R$100 falando para as meninas o que é que elas fariam com aquele dinheiro. Eu segurei a nota de R$100 e ela começou a andar no meio das irmãs. E eu com a nota de R$100 falando: o que vocês fariam com isso? O que vocês fariam com isso? Com isso? Quando ela sentou eu disse assim: alguém viu o que estava escrito na plaquinha da irmã Lohane? Uma pessoa disse: Jesus voltou. Parece uma coisa muito simples, mas o Senhor está falando conosco nessa noite. Estamos tão atentos às coisas da terra que é perigo a gente ficar. Quantos entenderam essa palavra? Diga amém. A normalidade pode ser uma evidência de que logo o Senhor virá e pegará muitos de surpresa. Sétima coisa que eu aprendo: Jesus nesse sermão aqui para os discípulos, respondendo a pergunta deles de como ia ser as coisas do fim do mundo, vai falar de 2 servos. É curtinho, parece uma parábola. Havia um servo que era um servo fiel. Vamos ler, Mateus 24, versículo 45. Quem, pois, é servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Havia um tipo de servo, o servo prudente, o servo fiel. O Senhor veio na casa, constituiu ele por servo e saiu. Quando o Senhor volta para casa, ele continua lá servindo a Deus. Mas aí Jesus vai falar de um outro servo insensato. Vamos continuar a leitura aqui, Mateus 24. Porém, Mateus 24, 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. 2 tipos de servo: o servo que permanece fiel servindo até o Senhor voltar, e o servo que acha que Jesus está demorando, então ele começa a fazer iniquidade, transgredir a lei. Que servos somos nós? Dos que permanecem servindo ou dos que acham que está demorando para Jesus voltar? Jovens, o desejo da minha alma é que o Senhor encontre vocês servindo até Ele voltar. O desejo da minha alma é que eu seja esse servo que serve até Ele voltar. E o que vai acontecer com o servo que começou a fazer tudo errado porque o Senhor demorava a voltar?
pranto e ranger de dentes. Sete coisas que nós aprendemos com aquilo que Jesus ensinou no Monte das Oliveiras. A primeira, cautela, cuidado, não se deixe enganar. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos é: amem a Deus, não deixe o amor. A terceira coisa que aprendemos: perseverem até o fim, até Ele voltar, até morrer. Amém? Quarta coisa que aprendemos: é necessário pregar o evangelho não é pirata não, irmãos, é do reino. Quinta coisa que aprendemos: virão falsos profetas com sinais, fiquem atentos. Sexta coisa que aprendemos: quando parecer que está tudo muito bom, tudo muito em paz, fique esperto, Jesus vai voltar. Lembra de Noé? Sétima coisa: permaneça sendo um servo fiel. Diz para o seu irmão: vamos ficar fiel? Nós podemos adorar o Senhor, pastor? Quero chamar o conjunto Unção de Conquista. Ô Renata, você falou que o Monte das Oliveiras era um lugar importante. Era. Abre Atos comigo, abre Atos capítulo 1, que eu vou te falar o que Jesus fez no Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Oh, Jesus. Atos capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Jesus subiu no Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras os discípulos perguntaram como seria o fim das coisas. Jesus vai no Monte das Oliveiras conversar com os discípulos pela última vez e vai subir aos céus. E o que é que os anjos dizem? Calma, varão Galileu, esse que vocês viram subindo vai descer de novo. Jesus vai voltar à igreja de maneira visível, como um relâmpago. E nós precisamos estar atentos às 7 coisas que aprendemos nessa noite. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você e queremos adorar ao Senhor. Jesus vai